Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Falamos sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, um treinamento semanal. E você assiste o nosso programa através desta emissora. As informações realmente que nós colocamos aqui para vocês são informações importantes para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional, sempre com um tema novo. Ou quando vocês mandam para a gente uma pergunta, mandam para a gente alguma coisa ligada ao programa que você quer assistir, para tirar uma dúvida, nós também colocamos nas perguntas. Sabe? Geralmente são 10 perguntas que o Rogério faz aqui no programa, e nós colocamos uma ou duas perguntas que vocês mandam para a gente. Por isso que é importante você falar com a gente no nosso Instagram, no direct, André Pimentel Sucesso. Vai lá também, se inscreve no nosso YouTube, André Pimentel Sucesso, porque torna mais fácil a comunicação, não é isso, Rogério? É. E a gente quer chegar aos 100 mil seguidores no Instagram do André Pimentel. E também você pode ir no canal do YouTube, André Pimentel Sucesso, e ver, rever e aprender todas essas aulas que o André dá aqui durante, já faz quase 6 anos. Direto, né, Que a Rogério? gente vem direto gravando aqui, gravando externa, gravando ali, fazendo evento, tá tudo no YouTube. Rogério, essa semana eu comprei 3 treinamentos. Comprei 3 treinamentos online. Comprei 3 treinamentos. Ontem, inclusive, passei o dia assistindo um desses treinamentos. Eu comprei. O nosso é gratuito. O nosso treinamento aqui é gratuito. Você pode ir lá no YouTube, nosso André Pimentel Sucesso, se inscreve, assiste uma vez, 2, 3, tira suas dúvidas, tá? Porque investimento em cultura é sempre um grande investimento. Nós falamos isso o tempo todo aqui no programa. Mas, é assim, como nós falamos também que sucesso é um conjunto de ações e o insucesso também, escolha o seu sucesso, ok? Se você assistiu o programa, não só do André Pimentel, não só o Foco Sucesso, deve ter outros programas, não igual ao nosso, porque o nosso programa é único no país. Esse treinamento que você assiste aqui é o único no país, ok? Mas tem outros programas que podem levar algumas informações para vocês. O importante é você assistir, é você treinar e você alcançar os grandes resultados. Qual é o tema do programa hoje, Rogério? O tema do programa é como aumentar o lucro da sua empresa. Olha bem, que tema fantástico. Como aumentar o lucro da sua empresa? Como é que eu aumento o lucro da empresa? As pessoas falam assim, não é só vendendo? É só vendendo? Você, Rogério, no seu mercado, no seu segmento que você é cantor gospel, você pode cantar uma música durante 20 anos, só tem 5 músicas, durante 20 anos, a mesma música? Não. Inclusive, ontem à tarde eu estava ensaiando 3 músicas novas que tá no mercado, todo mundo tem que cantar, para cantar à noite no culto, que foi necessário, porque tá todo mundo cantando e tem que cantar. Pronto, o que é que você está fazendo? Investindo em quem? Em cultura. Você está investindo em quem? Em conhecimento. Porque se ele cantar 5 músicas ou 10 músicas o ano todo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, chega uma hora que não vai ter público para ele. É. A mesma coisa são vocês, se vocês não aprenderem. Aprenda diariamente, invista no seu maior patrimônio, que é você. Nós falamos isso aqui há 7 anos no nosso programa. Há 7 anos que nós estamos falando sobre isso, sobre cultura, sobre conhecimento. Liberta. Liberta. Conhecimento liberta. Já diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí. Aí o que é que você está fazendo agora? Nada contra quem está assistindo reality, quem está assistindo esses programas normais, nada contra. Cada um tem um resultado que procura, tá certo? Porque algumas empresas têm sucesso e outras não. Porque alguns vendedores batem metas e outras não. Porque alguns colegas de faculdade têm sucesso e outros não. Por quê? Vai procurar o porquê. Quando nós do Instituto Pimentel fazemos mentoria ou processo de coaching com as pessoas que querem crescer, que querem evoluir, ou aquelas pessoas que estão estagnadas e falam para mim, André, mas o Rogério Show tem show toda semana, por que eu não consigo? Dentro da mentoria, dentro do processo de coaching, nós descobrimos onde é que está a falha dele. Não vou usar o termo falha, vou usar o termo correto, que é ponto de melhoria. Agora eu pergunto, essas pessoas querem melhorar? Não.
É fácil, tá toda gravando o programa que nós fazemos aqui, ó. Para um programa desse estar no ar, nós envolvemos aqui câmeras, nós envolvemos luzes, nós envolvemos conhecimento, reunião de pauta, até chegar a você, entendeu? Existe um processo, mas nós fazemos todos os processos. Aí eu pergunto, o programa chega contento para você? Chega prontinho para você? Você não vê uma falha? Por quê? Porque tudo nós corrigimos antes de entregarmos a você. E é exatamente isso que nós queremos que você aprenda. Dê o seu melhor sempre. Procure dar o seu melhor sempre. Faça mais do que você oferece. Porque nós aqui falamos no programa sobre um tema que hoje vai ser como aumentar o lucro da sua empresa, mas nós já falamos aqui de vários outros tópicos. Ou seja, a nossa entrega é maior, Rogério. É por isso que nós somos líder de audiência nas emissoras onde o nosso programa passa. Nós somos líder de audiência. Vamos lá, Rogério. André, a precificação correta, ela realmente ajuda no lucro? Pronto, porque o tema é o seguinte, como aumentar o lucro da sua empresa. O que é precificação correta? Nós já falamos aqui, vamos estar sempre falando, tá? Que é igual conselho de pai e mãe. É pro resto da vida. Conselho de pai e mãe é pro resto da vida, não é isso? A mesma coisa aqui. Tudo em uma empresa começa onde, Rogério? Começa nas compras. Tudo começa nas compras. Então, se você está comprando, você vai ter que fazer o quê? Precificar para vender. Pode ser seu serviço? Pode ser seu serviço? Pode. Você vai ter que precificar correto. E pode ser seus produtos. A precificação é algo muito importante. Por quê? Porque é através da precificação que você descobre a margem de contribuição. É através da margem de contribuição que você vai descobrir o seu ponto de equilíbrio. É através do ponto de equilíbrio que você vai entender o que você precisa faturar mais para você ter lucro. É através do seu lucro que você vai ter resultado financeiro na sua empresa. Olha bem, tudo começa na compra, na precificação, no estoque. Saber estocar é algo muito importante. Saber estocar é algo muito importante. Por quê? Porque, Rogério, você tem teclado, você tem microfone. Quantos teclados você tem? Eu tinha 2 e desfiz porque o meu que eu trabalho é melhor para mim, já Pronto. tem tudo. Quantos teclados você tem hoje? Só um. Pronto, você tem um teclado. Se você tivesse hoje 5 teclados, esse seu é bom que resolve tudo, mas você tem mais 4 teclados. Onde é que eles estariam, esses 4 teclados? Guardado, né? Guardado. Não é isso? Não. Mas você usar os 5 de vez? Eu poderia Mas você usaria 5 de vez? Não, eu poderia alugar. Não. Aí é outra coisa, aí é investimento. Aí vocês vão pensar diferente. Aqui o que eu estou dizendo para você é o seguinte: Mas eu você poderia tem. guardar, porque eu sempre sou aquela pessoa que gosta de sempre ter 2 ou 3, se caso acontecer alguma coisa. Ok. Aí você precisa de 2, mas você tem 5. Significa que você tem um estoque a mais. Significa que vão ficar o quê? Vão ficar ultrapassados esses teclados que estão guardados, que você está usando melhor o tempo todo. Vão ficar o quê? Guardado. Vai ficar o quê? Ultrapassado. O que é que você fez? Pegou o seu dinheiro e deixou ele parado. Você deixou o dinheiro simplesmente parado. Então, você precisa entender de tudo isso. E a precificação depois da compra é algo muito importante. Você precisa entender da precificação. Ó, se você precifica para cima, as suas vendas caem, porque você não consegue girar. É como você no seu show. Se você cobra muito caro, ok, Rogério, você é muito bom, mas eu tenho alguém mais barato. Pronto. Que é para vocês entenderem. Se você coloca preço para baixo e não alcança o grande volume de vendas, você tem prejuízo. Se você precificar errado, você tem já prejuízo vendendo muito, porque o preço está abaixo do custo do produto, ok? Do investimento todo para aquele produto estar na prateleira. Então, precificação é algo muito importante. O dia que você descobrir que sabendo comprar e sabendo precificar já vai ultrapassar em mais de 50% dos resultados da sua empresa, pode ter certeza que você vai mudar os seus resultados. Pimentel, é preciso verificar a margem de contribuição para entender o lucro da sua empresa? Pronto, nós falamos aqui, até no tópico anterior. Através da precificação, você vai descobrir a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É quanto aquele produto contribui para suas despesas fixas. Ele contribui bem? Qual é a margem?
É 10%, é 20%, é 30%. Margem de contribuição não é margem líquida. Margem de contribuição é aqui em cima, margem líquida é aqui embaixo, na última linha. Ok? Eu falo sempre que a margem de contribuição, ele é a primeira linha de corte. Então, quando você passa a entender quanto aquele produto contribui para pagar suas despesas, porque suas despesas, que é onde, Rogério, os empresários se atrapalham. Ele olha para o bolso dele e diz assim: é o teu dinheiro. Se a empresa não faturar, eu pago do meu bolso. Que fantástico isso, né? Legal. Mas quanto tempo você aguenta pagar do seu bolso? Ok? Um show que você vai fazer, Rogério, pode dar prejuízo e você pagar do seu bolso. Um show. Mas se toda semana você tiver prejuízo e você tem que botar no seu bolso, vai chegar uma hora, a não ser que você foi o ganhador da Mega Sena de final do ano e ganhou 600 milhões de reais. Aí tudo bem. Mesmo assim está errado, mas o bolso aguenta. Essa é a sua realidade? Não, então precisa entender de margem de contribuição. Você precisa, porque senão você vai estar pagando do bolso. Lembra que nós falamos que alguém pode perder 20 anos de vida financeira em um ano. Por quê? Porque como não entende de números, ele vai estar sempre bancando do bolso dele. Sempre bancando do bolso dele. Uma hora o bolso dele ficou fraco. Que quando ele começa a bancar do bolso dele, significa que o bolso da empresa já estourou, ok? Ele foi para o bolso dele. Aí depois vem aquelas outras etapas que nós falamos, que são 6 etapas, ok? Aí, por que ele faz isso? Porque ele não entende de margem de contribuição e ele não quer trabalhar, o empresário. Ele quer simplesmente falar assim: compra, paga. O seu Rogério, eu estou precisando pagar a folha de pagamento da TV. Quanto é que precisa? Ah, eu preciso de 20 mil. Tá, me dá o Pix aí que eu estou mandando, do bolso. Quer dizer que você criou algo que você tem que sustentar, é como se fosse filho, ok? Ou seja, os números estão lhe mostrando que sua empresa está com alguma deficiência e você não quer entender isso. Eu vi isso da empresa daquele amigo nosso. Sempre acontecia isso. A esposa dele, tem que pagar os funcionários, não bater não sei o que, faz o Pix. Isso aí, né? Pronto. Chega uma hora que o que aconteceu com o bolso dele? Nem bolsa ele tem mais. Pronto, ele está passando por dificuldades? Muitas. É isso que nós estamos tentando fazer aqui com vocês. Evitar que você chegue nessa situação. Nós estamos tentando evitar através desse programa que nós estamos aqui há 7 anos nessa bancada, sentado eu e o Rogério, falando sobre isso, alertando, para que evite que... E nós estamos fazendo bem para o país, Rogério. Porque quem sustenta o país são as pequenas e médias empresas. Tem as grandes também. Ok? Quando uma empresa fecha, ela deixa de gerar emprego, impostos para o governo, ok? Ela deixa de ajudar a sociedade. Então não é isso. E quando uma empresa fechou as portas da empresa, significa que o empresário foi incompetente. Por que ele foi incompetente? Não, mas a culpa é do governo. Não, mas a culpa é do vermelho, é do azul. Não, não tem culpa. A culpa é sua. A culpa é sua. Ok? A culpa não é do preto nem do branco, a culpa é sua. Por quê? Porque você não acompanhou os números da sua empresa. Como é que você não acompanha e você quer colocar a culpa nos outros? Então, precificação e margem de contribuição, muito importante para o sucesso empresarial. É isso aí, Rogério. Bem interessante mesmo. Aumentar o faturamento com margem de lucratividade alta. Sempre é o ideal? Sempre. Rogério, você comprou uma caneta por R$10 e vendeu por 100. É o ideal, né? Não é o ideal. Agora eu lhe pergunto, se você botar essa caneta por R$100, o mercado compra? Não. Vai ficar muito cara. Todo mundo aqui quando vai no mercado faz pesquisa de preço? Quando você vai comprar uma roupa no shopping, faz pesquisa de preço? Ou você compra simplesmente, não, mas eu já entro na primeira loja. Quando meu carro para perto de uma loja, eu compro. Ninguém faz isso. Todo mundo olha 2, 3 lojas, ok? Se for da internet, no e-commerce, você vai olhar 10 sites, ok? Por quê? Porque você faz pesquisa de preço. Então, a empresa que colocar a lucratividade muito alta, ela pode ter baixa venda. Ela tem um lucro alto no produto. Presta atenção. Só para vocês entenderem. Se eu preciso vender 50 canetas dessa a um preço de R$10, para que eu alcance a minha margem, não, o meu ponto de equilíbrio, com aquele X preço. Mas se eu botar essa caneta para R$30, olha, 3 vezes o valor.
Será que eu vou conseguir alcançar 50 canetas para poder vender? Aí eu alcanço 5. Aí sabe o que acontece? Vai dar lucro, a operação dá lucro, ok? Até a margem é alta, só que ela não gera receita suficiente para poder pagar as despesas fixas, ok? Você trabalha o mês todo, mas você não gera receita suficiente para poder pagar despesas fixas. Mas a pergunta, Pimentel, é: aumentar o faturamento com margem de lucratividade alta ajuda? Ajuda. Só que é o seguinte, você precisa acompanhar, porque pode ser um tiro no pé. Bom, vou dar um exemplo. Rogério, me responde. Você vai no supermercado, então você comprava um produto X. Esse produto X dobrou o preço. Quando você vai lá, você compra ele novamente? Você procura o similar, não é isso? Hoje eu fui comprar compras, aí onde eu compro as frutas, três goiabas por R$ 5. Já tá caro, porque não era assim, era mais de conta. Pronto. Aí você comprou? Não. Não, pronto. Quando ele não comprou, ficou no estoque. Pois é. E esse que é perecível é pior ainda. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Pô, mas meu produto é perecível. Por que eu vou subir tanto? Não, porque eu comprei caro. Olha que nós já falamos que tudo começa na compra. Comprou errado, vai gerar prejuízo. Comprou errado, vai gerar prejuízo. Precificou errado, vai gerar prejuízo. Não tem margem de contribuição, vai gerar prejuízo. Lucratividade alta, sem análise do mercado, vai gerar prejuízo. Você só precisa entender isso. Só entender. Hoje de manhã, a gente estava vendo sobre o negócio do programa de televisão, e eu fui tomar café numa cafeteria, conheci, maravilhosa. Mas não tem marketing, não tem nada que divulgue, tudo. Eu digo assim, rapaz, ele não vai aguentar se não tiver uma coisa que ele invista aqui, que traga gente. É tudo bonito, é tudo perfeito, mas sem gente aqui, ele vai uma pessoa só para o ar-condicionado o dia todo girando, café. Tem gasto. Olha bem, o Rogério não é especialista no mundo empresarial. Olha bem que eu vou falar aqui do Rogério agora. Prestem atenção. O Rogério não é especialista no mundo empresarial, mas ele é muito atento. Ele faz o programa aqui com a gente, ele está no Instituto Pimentel o tempo todo. O Rogério é de humanas, não é de exatas, ok? Rogério não é de exatas. Mas olha a visão do Rogério. Olha a visão inteligente que o Rogério teve nesse cliente que ele foi visitar hoje. Ok? Ele analisou vários aspectos que não irão gerar receita para a empresa e que ele analisou que a empresa tem uma despesa cara para pouca receita. Ele já conversou com o empresário, já deu alguma dica de sucesso. Pô, imagina você assistindo esse programa aqui o tempo todo. Rogério mudou a vida dele pessoal e profissional, ok? De 6 anos para cá, mudou a visão dele. Olha a visão que o Rogério teve hoje. Entendeu? Ele sentou em uma empresa, pediu um café, analisou todos os aspectos: ambiente, produto, resultado, gastos, os gastos fixos, tá me entendendo? Movimentação de clientes. Ele analisou tudo isso e ele já chamou o empresário e já deu uma dica de sucesso. Sabe por quê? Porque ele está fazendo o quê? Estudando. Sabe por quê? Porque ele está investindo em conhecimento. Agora, ele pode se aprofundar? Não, porque não é a área dele. Mas ele já deu a dica de sucesso para a pessoa, ok? Ele chegou e disse: ó, eu analisei aqui agora um ponto na sua empresa, fica atento a isso aqui precisa melhorar. E o nome disso é Dicas de Sucesso. Inclusive, chamei ele para ser um dos nossos patrocinadores do programa, tanto porque a gente, como tem uma boa audiência e fala sobre sucesso, tudo, ele ficou muito interessado e é por aí que vai. Por aí que a gente aprende. É colocando em prática, é estudando o tempo todo, é o que o Rogério faz, ele estuda. E outra coisa, como ele faz a pauta do programa aqui comigo, ele fica atento. É óbvio que ele não é um especialista, que isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, tá? Muitas vezes, alguém que não é da área quer lhe dar várias dicas e você acaba seguindo e você vai para dentro do buraco. Escuta tudo, filtra tudo e pergunta. Algumas pessoas perguntam pra gente no Instagram, né, Rogério? A Bíblia diz que nós devemos ouvir tudo, mas reter o que é bom. Simples assim, ok? Simples assim. Rogério é especialista no mundo religioso, ele é especialista, eu já não sou. Eu até dou umas pitadazinhas, ok? Mas quando eu quero algo a mais, eu vou no especialista e procuro. Rogério, eu vou atender um cliente meu assim,
e tem esse tópico aqui, como é que eu faço falar biblicamente falando? Eu pergunto a ele, sabe para quê? Porque eu não chegar lá e falar besteira perto do meu cliente. É. Então isso você precisa entender. Eu costumo dizer que a gente é uma empresa. Tipo assim, eu me considero uma empresa, porque Rogério, pessoa física, né? pessoa física, porque eu tenho um negócio. Qual é o meu negócio? Eu sou um músico, eu tenho que estar atualizado com músicas, eu tenho que estar bem vestido, porque eu vou fechar uma coisa. Eu tenho que andar de Imagem, isso é imagem, né? eu tenho que estar fazendo sempre a unha da mão, porque Aparência. que aparece, eu tô gravando, eu tô tocando ali, a câmera vem em cima do É. teclado. E as minhas mãos, elas têm que Então, estar limpas. ele Tá? cuida de tudo isso aí. Aparência, de imagem. Olhe bem, tudo isso leva ele a alcançar os grandes resultados. É. Ok? Olha a preocupação dele, todas as áreas. Ele se preocupa com a roupa, com a unha, com o cabelo, com a pele. Por quê? Porque ele é um músico. Então você, empresário, tem que se preocupar com tudo, porque é o produto. Rogério é produto SA. Rogério Show é produto SA. Ok? André Pimentel, um produto. Instituto Pimentel, outro produto. Programa Foco Sucesso, outro produto. Entendeu? E o André é muito cauteloso nisso. Se a gente grava alguma coisa, se tem uma palavra errada, ele já volta. A roupa, porque a gente está vendendo algo para vocês. Um R a mais, um S a mais, imperceptível para o outro lado, nós eliminamos. Às vezes, para poder nós gravarmos um vídeo de 3, 4 minutos, nós passamos 1 hora e meia até chegar à perfeição. Porque quem entrega tem que ser maior do que a oferta. Exatamente. Sim, hoje em dia, o mundo que a gente vive, com essa tecnologia toda, todo mundo se acha expert, PhD em coach, PhD em empresário, PhD em músico, aprende tudo pela internet porque viu aulazinha e não é assim. É muito trabalho. Lembrando que o Silvio Santos falou que ele parafraseou uma frase de Thomas Edison, que diz que 99% é transpiração e 1% É inspiração. inspiração. Então, assim, a gente entrega muito, muito para poder ter um resultado que realmente agrade a gente, primeiramente, e a você. É exatamente isso. Por quê? Porque a entrega tem que ser perfeita. A entrega tem que ser perfeita. E nós aguçamos tanto o nosso ouvido, que nós descobrimos tantas falhas em outros vídeos, né, de terceiros, porque está bem aguçado a nossa audição está bem aguçada. Por quê? Porque não pode ter erros. Você costuma falar que animadores de palco, né? Não, tem muito mágico de palco. Mágico de palco. Acham que já são caras, já são apresentadores, já são cantores, já são tudo. E não entende que existe totalmente um trabalho por trás, um chamado, uma dedicação. Eu tenho muito tempo que sou músico, quase 20 anos. Músico, trabalho com televisão com música. E às vezes eu vejo cada coisa, cada gente que está iniciando, que se acha que a pessoa diz, poxa vida, tem nada a ver com isso. Lá na frente, a gente sabe o que vai acontecer lá na frente, não é que a gente seja adivinho, mas a gente já tem uma experiência. É inteligente. O lado, eu falo pro Rogério, toda vez que você se torna mais inteligente, você fica muito aguçado, porque você enxerga além. Então, é exatamente isso. Ó, você como empresário, você precisa enxergar além. Você citou o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele enxergava além do palco. Tá me entendendo? Às vezes, ó, uma dica que o Rogério tá dando aqui, eu já coloco no outro programa, sem ninguém perceber. Deu para entender? Porque além, uma dica que eu tô lendo aqui, vai para o outro programa e ninguém percebe. Por quê? Porque eu faço de uma maneira diferente. Então, é isso que você tem que fazer. Por isso que umas empresas têm sucesso e outras não. Por isso que umas pessoas batem recorde e outras não. Agora, a escolha sempre é sua, né, Rogério? Para a gente passar por outro tópico, tem uma frase do André que quando eu conheci ele, marca a minha vida até hoje, eu sempre lembro dela, que é torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Então, isso melhorou muito a minha vida, porque eu sou querido e eu sou disputado, não que eu seja alguma coisa, eu sou disputado por muita gente, porque minha entrega ela é total. Não é pela metade, eu não canto de qualquer jeito, eu não oro de qualquer jeito, eu não faço nada de qualquer jeito. Por isso que as pessoas ficam admiradas assim, cara, tu é todo mundo, mas não. É porque a minha entrega, ela tem que ser, se ela não maior for, do que o que você apresentou. se ela não for,
não Olha, vai dar certo. se você cobrou caro, entregue bem. Se você cobrou barato, entregue bem. Se você faz de graça, entregue bem. É bem simples. É bem simples isso. É. Porque isso é o que eu faço o tempo todo. É. Como aumentar o ticket médio das compras dos seus clientes para ajudar mais a lucratividade da empresa? Isso é muito importante, ok? Porque muitas vezes você não tem um ticket médio legal e as suas vendas não são a contento. Por quê? Se você tem 10 produtos e a sua equipe só vende um, então você tem um ticket médio de R$ 10. Se você vender 4 produtos, um colocando, porque às vezes, geralmente as pessoas, principalmente vendedores, Rogério, vendem o mais caro porque dá mais comissão, ok? Isso começa sempre pelo mais caro. Pronto, só que é o seguinte, presta atenção, se eu estou com um ticket médio na empresa de R$ 10, mas eu tenho mais 9 produtos, um custa R$ 2,50, outro custa 3, outro custa R$ 4,20, outro custa... Aí você faz um mix e vende 4 produtos. Você alavanca o ticket médio para R$ 18,50, você aumentou em 85% o ticket médio da empresa. Ok? Ou seja, você também aumentou o seu faturamento. Automaticamente você aumentou o seu resultado. Ok? Mas André, mas na minha empresa é difícil isso. Não é difícil. É que você não controla. Uma outra coisa, o vendedor, ele tem que vender os produtos da empresa, não é o produto dele. Geralmente o vendedor quer vender o mais fácil, o mais rápido. Isso acontece muito com os vendedores. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tem uma gestão da área comercial dele. Ele não tem uma gestão dos produtos. Aí você vai nas empresas, Rogério. Legal, tem 10 tipos de produtos, prateleira do 1 tá na metade, quase vazia, mas as outras 9 prateleiras da empresa, tudo lotada. Aí nós vamos analisar o quê? A gestão de estoque. Nós estamos falando de lucratividade, quanto dinheiro tem parado na empresa? Aí, quando a empresa vai vender no final do ano, vamos fazer um queima, né? Aí fazer um queima, legal. Só que ela passou, vai vender em dezembro, ela passou 11 meses com estoque alto, pago, ela já pagou o fornecedor. Por isso que eu digo, se sua empresa é uma empresa de pagar boleto, parabéns, você paga bem. 11 meses com aquele estoque alto, muitas vezes ela foi buscar dinheiro no mercado financeiro emprestado para poder pagar as contas, mas o estoque está lá. E quando chega em dezembro, vai fazer o queima, Rogério. Uhum. Tem que vender mais barato. Ou dezembro ou janeiro, né? Que geralmente começa o ano. É. Aí vai vender mais barato. Ok? Aí naquele mês tem um faturamento alto, um resultado até bom. Por quê? Porque às vezes eles lançam só a receita, não lança a despesa porque já está paga e diz que teve resultado. Deu para você entender? Olha a dica de sucesso que eu dei aqui agora. A pergunta do Rogério sobre ticket médio, se aumentar, aumenta a lucratividade? Aumenta sim. E uma outra coisa, você vai estar vendendo todos os produtos da sua prateleira. Mas André, a empresa não tem a capacidade de vender os 10 produtos. Chama o seu presidente e diz para ele: presidente, vamos resumir essa empresa em 5 produtos, mas vamos vender os 5 produtos. Ok? É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Você tem uma ideia? Fazer uma brincadeira aqui. Rogério, toda vez ele vem gravar o programa, ele vem com um sapato novo, com um tênis novo. Aí eu brinco com ele. Aí ele falou assim: hoje, ó, André, eu tenho X quantidade de tênis. Eu falei: Rogério, quanto dinheiro você tem investido aí parado? E é para saber que eu nunca não tinha pensado nisso. Eu gosto tanto do tênis e o dinheiro. Ele falou: mas é verdade, tá parado. Sabe o que foi que ele me disse? André, até o final do ano não vou comprar mais nenhum tênis. Olha bem, um alerta que eu dei para ele. Um alerta, tá vendo? E o alerta que nós estamos dando para você aqui. Olha o seu estoque. Ele vai olhar o estoque e tem dele. Já deu um alerta para ele. E seu estoque, como é que está na sua empresa? Mas é assim, o Rogério quer mudar a vida dele. Mas você quer mudar a sua? E a gente percebe, tipo assim, nós vamos, semana que vem começa a Páscoa. Com certeza depois da Páscoa vai ter um estoque de queima de ovo de Páscoa, né? Em conta. Quem comprou errado? Quem comprou errado, se você comprou a quantidade certa e pode disponibilizar, porque você pode criar eu só tenho esse estoque de ovo de Páscoa. Não, você pode ter criatividade de vender mais do que isso. Kit, outra coisa. Vender, não só vender o ovo de Páscoa em si, mas ter uma criatividade para a sua empresa expandir. Então, tudo isso nós estamos colocando aqui, aguçando a sua imaginação. Vai lá e muda. Não é isso, Rogério? Isso. Pimentel, reduzir as despesas pode ajudar a aumentar a lucratividade da empresa também?
Qual é a primeira coisa que eu falo aqui no programa que as pessoas protegem, Rogério? O Bolso. bolso. Com certeza. Só que às vezes você proteger o bolso, às vezes não é o correto. Então, reduzir despesa, ela pode ajudar, é óbvio. Aqui no estúdio temos 5 ar-condicionados. A partir de agora nós vamos usar só 2. Legal, vai reduzir a despesa. Agora, como é a qualidade da nossa entrega, do nosso calor aqui dentro? Como é que faz? Aquela agonia, e estamos acelerando para acabar o programa, por quê? Porque não aguenta mais de calor. Aí eu pergunto, a redução de despesa ajuda? Não. Nesse caso, não. Agora, olhar para dentro da sua empresa e ver aonde você pode economizar. Um exemplo, aqui na TV, 5 ar-condicionados, mas quando for no horário de almoço, das 12 às 14, desliga. Ok? Que aí nós temos 2 horas de economia, nós temos 30 horas por mês, que TV é o tempo todo ligado, né? 30 dias. 30 horas não, 60 horas por mês, ok? Quanto é que vai dar isso de economia no bolso? Não precisa economizar na hora que a gente está gravando. Então, é isso. Porque todas as empresas e pessoas, a primeira coisa que pede é o seguinte, fala assim, não, eu vou economizar. Eu preciso, em casa, eu vou economizar. Cuidado com a economia de palito. Economia de palito não vai levar você aos grandes resultados. No correr. Não correr. Você foi bem longe agora, hein? Ó, tudo. Não pode. Não pode. Não pode. Então, você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado com redução de despesa. Tem que estar atento, mas muito cuidado. Ela vai ajudar a redução de despesa na lucratividade? A pergunta, sim. Mas ela pode levar você ao fracasso. Ela pode levar você ao fracasso. Acho que é questão de consciência. Essa semana, eu andei lá em casa, eu dei uma volta lá em casa, sentei, olhei, observei tudo e aí disse assim, eu não preciso comprar nada, não preciso comprar roupa, não preciso comprar sapato. E falei com Deus, eu só vou comprar alguma coisa para mim no final de julho, que acho que eu tô chegando de viagem, eu tô viajando lá fora, mas eu não preciso. Eu preciso, pronto, eu não preciso. Então, o dinheiro que é necessário para mim, eu utilizo comprando uma comida, comprando uma fruta e guardando, não para necessidades, que eu não tenho necessidade, mas guardando para investimento, para algo que eu preciso. Isso é conscientização, Rogério. Isso. Você passou a ter conscientização. Você passou a olhar e dizer assim, poxa, eu estou consciente, eu tenho demais aquilo, eu tenho demais isso. Então, reduzir despesa, onde foi que ele reduziu? Em compras. Agora, eu vou dar um exemplo. Ele vai lá e diz, não, vou passar 2 meses sem comprar arroz, feijão, açúcar, café, leite. Essa redução, o que é que vai acontecer com ele? Vai dar fraqueza nele. Não vou comprar fruta, não vou comprar legume. O que é que vai faltar? Proteína no corpo dele. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é que você não reduza. Você só procure saber aonde vai reduzir a sua despesa. Porque senão você pode realmente levar a sua empresa à falência. Não é isso, Rogério? É porque às vezes a pessoa tem um cartão de crédito que tudo já é descontado no cartão. Ela não olha. Às vezes tem coisas que é inútil, que não tem necessidade nenhuma, ele está tendo gasto. Então, reduza a sua despesa. Analise sua vida. É bem simples. Analise a sua vida, pessoal como a profissional, Rogério. Analisar os fatores externos sempre é importante no resultado final da DRE? Pronto, o externo, né? Os fatores externos. Isso. Então, vamos lá. Fator externo, chuva, sol, ok? Engarrafamento, tá certo? Transporte, localização, tudo isso são fatores externos. Então, porque ele pode afetar a sua DRE. A DRE, já falamos aqui, né? Declaração de resultado do exercício. Então, é o resultado que é aqui embaixo. Por que pode? Você vai comprar biquíni e é inverno. Comprou biquíni e sunga, é inverno. O fator externo chuva vai atrapalhar a compra? Claro que vai atrapalhar a compra. É lógico, o pessoal não vai comprar biquíni, pode até comprar porque vai numa promoçãozinha, aproveita que está passando perto, mas é uma pessoa, não 100 pessoas. Blusão de frio, blusão de frio, a empresa se estoca, só que aí é calor, verão. Vai afetar? Claro que vai diminuir as vendas. Guarda-chuva. Pronto, e assim sucessivamente, ok? Vamos colocar frutas da época. Você vai, frutas da época. Fruta da época, geralmente, ela é mais barata, tá certo? Aí, quando você vai fazer as suas compras, você compra frutas
que estão fora da época, que é mais cara, mas quando você chega na sua lanchonete, vamos supor que você tem uma lanchonete, ou você tem um bar, um restaurante, quando você vai vender o suco, tem que ser mais caro. Por quê? Porque a fruta fora da época, ela é mais cara. Então, toda essa análise externa você precisa fazer. Inclusive, qual é a primeira análise externa que você tem que fazer para você montar uma empresa? Viabilidade do negócio. Ok? Eu vou montar uma loja de flores. Aonde? Eu vou montar uma loja de roupa. Aonde? Eu vou montar uma lanchonete. Qual é a localização? O nome disso é entender da viabilidade do negócio. Eu vou botar um restaurante. Só que você coloca um restaurante em uma via que não tem engarrafamento, não passa ônibus direito e via de velocidade. Via de velocidade. Aí, como é que alguém para almoçar lá? Me diz. Não tem ônibus, não tem estacionamento, não tem o passeio que a pessoa pode passar. Deu problema. Não, mas a loja é linda, Rogério. Ela é muito linda, legal, mas linda paga a conta? São fatores externos que você precisa analisar. Tudo que você fizer na sua empresa, analisa os fatores externos. O fator externo vai prejudicar ou vai beneficiar a minha operação? Ok? Eu vou plantar. A plantação, é bom plantar no inverno ou no verão? O grão é no inverno ou no verão? É no inverno, aí eu planto no verão. Vai dar em nada. É verão, eu planto no inverno. Tudo isso tem que ser analisado. Mas, André, que eu já escutei, né? As pessoas falarem para mim, mas é muita coisa. Não entre no mundo do empreendedorismo. Outra coisa, o Rogério falou aqui também, né? Nós somos uma empresa, né? Que a gente sempre fala no nosso programa, Eu S.A., né? Vamos lá. Para chegar a 20 anos, você tem que fazer o quê? Estudar. Todo santo dia. Todo santo dia. É fácil? Não. Mas você tem que estudar. A mesma coisa ao lado empresarial. Você precisa entender, porque aí ou você segue ou você para. Porque fatores externos, pronto, economia do país. Mudança de moeda, subida da inflação, subida da taxa Selic, subida do dólar. Fatores externos. Ok? Mudou o presidente dos Estados Unidos. Ele agora está taxando tudo. Isso vai melhorar ou piorar a sua operação? Fatores externos. Então você precisa entender. Agora, tem gente que não se preocupa, não quer estudar. Vida que segue, né, Rogério? Exatamente. Pimentel, analisando os fatores internos, também pode ajudar na lucratividade da empresa? No tópico anterior, você falou de fatores externos. Olha bem, como o programa de hoje está recheado. Fechamos aqui, fatores externos e fatores internos. Fatores internos, comunicação é um fator interno. Produto é um fator interno. Ambiente é um fator interno. Cultura é um fator interno. Preço é um fator interno. Ok? Existem outros fatores também. Então, analisar todos os fatores internos pode ter certeza que vai aumentar a lucratividade da sua empresa. A gente não sabe disso. Não se preocupa, Rogério, com isso. Os fatores internos. Tá me entendendo? Fatores internos, ele é muito importante. Agora, não é simplesmente eu chego na consultoria e falo assim, a comunicação da sua empresa tá ruim. Aí o pessoal fala assim, conserte, vou mudar o telefone da empresa. Não é isso. Comunicação é o que está circulando dentro da empresa, a agilidade que essa comunicação vai chegar. Porque lembre sempre, o importante é como a comunicação final chega ao seu cliente. Então, olha que nós falamos, quantos fatores internos que vão beneficiar ou atrapalhar o seu resultado. Qual é o tema do programa, Rogério? O tema do programa é como aumentar o lucro da sua empresa. Como aumentar o lucro, a lucratividade da sua empresa. Olha bem, fatores externos tiram, fatores internos tiram, fatores externos aumentam, fatores internos aumentam o seu faturamento e automaticamente o seu resultado. Então, como é que anda a comunicação na sua empresa? As reunião, que o Rogério, né, Rogério, que a gente fala muito sobre reunião, tá certo? Agora, a reunião é produtiva, porque reunião cansativa, reunião que começa a falar, olha, pessoal, eu sou o líder da equipe comercial, certo? Segunda-feira eu vou ter uma reunião. Olha, pessoal, bom dia, reunião, não sei o quê. Vocês viram o futebol de ontem? Já mudou pro futebol.
Quer dizer, mudou todo o tópico. Ah, você viu que choveu sexta-feira? Ontem, no final de semana, deu praia. Aí começa aquela reunião cansativa. A reunião ela tem que ser curta e objetiva. Reunião não é bate-papo, não é confusão. Estamos tendo reunião aqui, eu, Rogério, o nosso diretor Ayrton, que está gravando o programa, tudo isso. Aí começa aquela confusão, aquele bate-boca, e não tem, o objetivo não se chega. Sabe qual é o objetivo nosso aqui da TV da reunião? É o programa que nós estamos lhe entregando agora. Tá bom? Tá certo? Significa que nossa reunião tá certa. Reunião é um fator interno. Aí, quantas vezes as pessoas saem e falam assim: vou lá para a empresa hoje, de novo, até aquela reunião chata. Aquele Rogério chato, dando a explanação dele chata. Ele vai começar a contar que ele tomou café da manhã com café preto, não botou leite. Pensa bem. Por quê? Porque o Rogério, tô botando o Rogério, o dono da empresa, tá? O Rogério faz isso. Aquela reunião que é uma reunião de 8 às 9, 8h45, Rogério ainda tá falando do pão com queijo que ele comeu em casa. Mas tem reunião, realmente tem reunião que Cansativa, né? eu já fui para algumas, meu Deus do céu. Pronto, tá vendo aí? Olha bem, até a cara que o Rogério fez aqui de cansativo da reunião, que disse: pô, eu tenho que ir lá nessa reunião. Então, mas por que isso? Porque o líder que tá lá, o gerente, o diretor, não sabe conduzir. Então, aí eu lhe pergunto, isso é um fator interno que prejudica a produtividade? Claro. Prejudicou a produtividade. E outra coisa, viu? Quando os funcionários saem dessa reunião, eles vão se encontrar no corredor. Rapaz, que perda de tempo. Como é que pode? Passamos 1 hora lá dentro e mais 1 hora batendo papo para falar da reunião. Significa que 2 horas a menos. 8 horas de serviço significa que 25% daquele dia já foi embora improdutivo. Então, a pergunta: fatores internos também podem ajudar a lucratividade? Sim, mas também pode prejudicar bastante, Rogério. Pimentel, analisar o markup diariamente e acompanhar sempre os resultados é o ideal para aumentar os resultados financeiros da empresa? Rogério, o markup, as empresas, principalmente do varejo, ela compra um produto por um e ela diz assim: eu vou colocar um markup de 2 vezes, vai vender por 3, ok? Ela vai vender por 3. Ela analisou que aquele markup, geralmente o varejo é 2,5 de markup. Geralmente, tá? Geralmente é 2,5. Agora, este markup, isso aí é uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora do varejo. Esse markup, o seu sistema, ele é inteligente para ele sempre estar acompanhando? O que é sistema inteligente? Rogério, você comprou essa camisa para poder vender para o cliente. Você compra R$ 1, ele vai vender a R$ 3,50. Só que quando você comprou na semana passada, ele aumentou para R$ 1,20. Se você continuar vendendo a R$ 3,50, o markup de 2,5 não é o suficiente para pagar. Agora eu lhe pergunto, seu sistema é inteligente para isso? Porque se não for, é por isso que muita gente tem um markup no começo legal, como ele não acompanha o preço que o fornecedor vende, ele continua botando um markup de 2,5, ok? Não, desculpa. A R$ 3,50 que ele comprava a 1, e quando o produto dele está a 1,50, ele continua vendendo e o sistema dele não é inteligente e ele também não acompanha, ele continua vendendo a 3,50. Significa que o markup dele, que era 2,5, já passou tipo assim para 1,7 e está gerando prejuízo. Daqui a 3, 4 meses, um novo aumento do tecido. E aí o markup não acompanha, chega uma hora que ele está tendo prejuízo. Que aí nós voltamos à primeira pergunta sobre precificação. Uhum. Tá vendo como uma coisa liga a outra? É. Para você ver. Então, o markup, ele ajuda muito, ok? E acompanhar, que nós falamos, né? Acompanhar o markup diariamente. Mas tem que acompanhar, inclusive até para dar desconto. Porque você chega numa loja e fala assim: quanto custa esse relógio que você está usando, Rogério? Aí ele custa R$ 50. Se eu comprar à vista, tem desconto? Aí o vendedor diz assim: eu vou falar com o gerente. Aí o gerente diz assim: só um minuto, eu vou ligar para o dono da empresa, né? Aí o dono da empresa diz assim: dá um desconto de 10%. Foi vendido por 45. Só que o markup foi colocado da mesma forma. Aí quando ele vai fazer lá no final, a última linha de corte está dando prejuízo. Por quê? Porque o dono da empresa não analisou o markup. O gerente também, que deveria analisar, não analisou. E o vendedor não chamou a atenção que ele está interessado na venda para ganhar a comissão dele.
Olha que uma coisa sempre liga a outra. Não tem como você não ligar uma coisa à outra. Tudo começa na compra do produto e o markup aqui, tá vendo? No caso, as indústrias elas não trabalham com markup, as indústrias trabalham com percentual, ok? Análise de mercado. Geralmente o varejo, a fábrica também às vezes não coloca o markup, mas o varejo faz isso. Agora, só que o varejo, ele vai lá, a indústria, ela percentua. Ela tem um controle melhor. O markup no varejo, o que é que o varejo faz? Põe 2,5. Só que tem que ser 2,5. Se o produto custar R$ 1, é 2,5. Se ele é 1,50, ele é 2,5. Se ele é 2, ele é 2,5. Sempre no final vai dar 2,5. Mas para isso tem que acompanhar. Então, por isso, Rogério, falamos de fatores externos, fatores internos e o markup. Por isso que muitas empresas não alcançam os grandes resultados e fecham porque ela não acompanha nem ela, não acompanha nada. Negociar sempre com os fornecedores é um excelente caminho para alcançar os grandes resultados? Ó, vou brincar aqui agora. Era até o fornecedor conhecer o programa Foco Sucesso. Por quê? O fornecedor também assiste o programa Foco Sucesso. Mas você, como comprador, lembre-se, o poder de barganha é de quem compra, não é de quem vende. Ok? Você, como comprador, faça boas negociações. Faça boas negociações. Vá lá para o seu fornecedor, liga para ele. Uma outra coisa, fornecedor, você que está assistindo o nosso programa, o seu produto, que é essa caneca aqui, está sendo vendido aqui no programa Foco Sucesso. Eu compro com você. Se eu comprar caro, com prazo ruim, eu tenho que vender caro com prazo ruim. Automaticamente, eu não tenho muito giro. Como eu não tenho muito giro, eu não compro mais contigo na rotatividade que eu comprava antes. Aí eu vou procurar outro fornecedor. Então, você, fornecedor, tem que estar atento. A que você tem que estar atento? Ao preço que você está vendendo. E você tem que ser um termômetro de avisar para o Rogério, Rogério, esse preço seu está defasado. Rogério, essa matéria-prima subiu e nós vamos ter um aumento e você precisa aumentar. Rogério, por quê? Porque o importante, fornecedor, não é o que você vende. O importante é o que o Rogério vende. Sabe por quê? Que quando o Rogério vende a caneca, eu compro. Aí eu comprando como consumidor, automaticamente eu pago ao Rogério, que ele paga a você e ele compra novamente. Então, negociar sempre com o fornecedor aumenta a lucratividade? Sim, óbvio. O cliente não pode matar o fornecedor não pode matar o cliente. É entender que, fornecedor, você faz parte dessa empresa. Porque eu, como fornecedor, Rogério, da caneca, eu passo a ser dono, sabe de quantas empresas? De 1 milhão de empresas. Porque a minha caneca aqui está em 1 milhão de empresas. Olha a responsabilidade que eu tenho. Só que às vezes o fornecedor acha que é assim, rapaz, eu estou vendendo, o problema é dele se ele não vender, se ele ficar lá no estoque. Eu até concordo contigo, só que tem uma coisa, estoque alto, compra pequena, não é isso? Quando você abre sua geladeira, Rogério, na sua casa, e faz de conta que é leite líquido, você olha, tem lá 3, 4, 5 caixas de leite líquido que o fornecedor lhe vendeu. Aí você te dá, não vou comprar leite essa semana, só vou comprar leite daqui a 3 semanas, que esse leite dá para 5 semanas. Você deixa de comprar com o fornecedor, tá vendo? Então, é exatamente isso. Então, fornecedor, você tem uma grande responsabilidade com tudo que você vende para o seu cliente. Porque, lembre-se, a empresa que você está vendendo o produto, ela está sendo o quê? Ela tem o estoque do seu produto. E se você não se preocupar com o estoque dele, aí é hora que também a compra está errada. Olha, o fornecedor vendeu o que quis, o preço que quis, o prazo que quis. Você comprou porque você quis, ok? Você está atrapalhando a sua venda e a venda dele por uma compra errada. Ele lá tem que se preocupar em estar reabastecendo também o estoque que você comprou muito, só que você não compra novamente. Ele está com estoque alto. Tá vendo como é uma cadeia, uma coisa puxa a outra? É incrível, né, Rogério? E você fala sempre que o fornecedor que está vendo o programa agora, ele vai saber disso. Que a gente que compra, se pedir um prazo a mais, a gente chega num determinado momento que a gente consegue ter o dinheiro para pagar e ainda ganha um tempo. Então você precisa entender. A hora que você entender todo esse mecanismo, André, é fácil? Eu sei que não é. Principalmente para pessoas que não gostam de números.
Fazer igual que a minha filha diz. Minha filha quer montar um negócio, ela fala, pai, eu sou de humanas, os números é com o senhor. Mas eu disse para ela que não, ela tem que aprender, porque uma hora eu estou viajando, ela tem que tomar uma decisão. E aí? Como é que faz? Então você não pode terceirizar tudo 100% não. Você precisa aprender, não é isso, Rogério? É. Acompanhar diariamente todos os índices financeiros da sua empresa é importante para alcançar o lucro da mesma? Isso. Rogério, o índice que nós chamamos de taxas no seu corpo, as suas taxas glicêmicas e assim sucessivamente, é importante controlar? Muito. Essa semana passei praticamente 2 dias no médico, tirando sangue, tomando vacina, tudo Ora, organizado. por quê? Porque você está controlando, não é isso? Os seus índices, né? Se você está tomando, ou seja, você tirou sangue, você está fazendo hemograma. O hemograma vai lá dizer assim, ó, tem vitamina boa no seu corpo, tem vitamina ruim. O índice de açúcar está alto, o índice de colesterol está bom, e outros índices estão ruins, outros índices estão bons, ok? Ó, essa enzima está boa, essa enzima está ruim, pronto. Você está controlando o quê? O seu corpo. Índice em uma empresa são números. Tem que acompanhar. Por isso que nós falamos, você SA é uma empresa e você PJ é uma empresa mesmo. Então você precisa acompanhar todos os índices financeiros da sua empresa, porque você acompanhando os índices financeiros da sua empresa, você automaticamente você passa a detectar. Nós falamos aqui agora sobre markup. Opa, peraí, por que meu resultado deu negativo? Eu vendi bem, até aumentei minhas vendas em 10%. O que aconteceu? Aí nós vamos puxar o fio. Quando chegou, aqui ó, fornecedor aumentou o preço, o comprador comprou, o financeiro pagou e o aumento do preço para o cliente não teve. Automaticamente gerou prejuízo. E eu me dei bem com o fornecedor porque eu comprei bem e paguei bem. O governo porque eu paguei o imposto. O cliente porque eu vendi abaixo do preço. E minha linha lá embaixo, aquela linha lá embaixo na DRL, no balanço, significa seu caixa. Aquela linha lá embaixo deu negativo. E aí, Rogério? Então, mas por quê? Falta de acompanhamento. Nós falamos sobre as taxas no corpo do ser humano. Quando a pessoa está com altos índices de colesterol, glicose, alguns sinais aparecem no corpo, não é isso? Você não observou. Como você não observou, uma hora vai dizer assim, epa, isso aqui deu prejuízo grande. E aí você vai ter que fazer uma cirurgia, muito mais caro. A mesma coisa é dentro de uma empresa. Você precisa entender isso. Quando você entende isso, tudo se torna mais fácil. Agora, o que não se controla, infelizmente, gera prejuízo. Rogério, nosso programa está chegando ao final, mas nós vamos dar uma dica, as dicas de sucesso do Pimentel. Ressignificar é um jeito de acalmar o coração. Acalme o seu coração sempre. É olhar para os detalhes tortos da vida e escolher não se perder neles. Você vai olhar, tá aqui, tá torto, mas não se perca, não vá se perder neles. É não deixar que os sentimentos ruins tirem o brilho do que ainda faz bem. Não deixe os sentimentos ruins mandar na sua vida. É cuidar das partes que o amor já alcançou. A gente ressignifica para seguir com leveza. Ressignificar para seguir a vida. Para lembrar que sempre existe o outro lado. Outros dias, outras verdades e outros destinos que ainda nem chegaram, mas já carregam um pouquinho de esperança. Pensem nisso e sucesso sempre. Exatamente isso, até na empresa precisa ressignificar, Rogério. Claro. Eu chego na empresa, na consultoria, o pessoal quer desistir. Eu não aguento mais sofrer. Legal, realmente o sofrimento maltrata bastante. Mas calma, é como eu digo, vamos ressignificar tudo isso aqui. Ressignificar em uma empresa é o quê? É fazer tudo ao contrário, tá certo? E outra coisa, entender também que todo aquele sufoco que passou é uma escola, né? É uma escola que você tem a oportunidade ou de aprender porque você vai aprender de qualquer jeito, porque eh, sucesso é um conjunto de ações, e sucesso também. Então você vai aprender de qualquer jeito. Não tem outra. Então, o que é que acontece?
Ó, eu, há 20 anos atrás, falei para vocês, quebrei. A minha empresa quebrou, eu virei catador de lixo. Não desmerecendo a classe, por favor, já falo isso sempre no nosso programa, ok? Eu era um executivo em uma grande multinacional do mercado financeiro, eu era um grande executivo como empresário, e eu quebrei. Aí, eu me entreguei? Não, ressignifiquei tudo. Olhei para trás, vi aonde eu errei. Aonde eu errei foram pontos de melhorias que eu tive que buscar. Eu busquei os pontos de melhoria na minha vida e eu transformei os meus resultados. Hoje eu sou um educador financeiro, hoje eu sou um consultor empresarial, hoje eu sou master coach, master em programação neurolinguística, hipnoterapeuta, eu fui buscar ensinamentos, ressignifiquei tudo na minha vida, ok? E transformei os meus resultados. É isso que tem que fazer, Rogério. Eu estava lendo esses dias a Bíblia e tem uma palavra lá que fala sobre que nós, sobre entendimento, né? Temos o entendimento da palavra. Eu fui remoer isso que eu tava lendo. Assim, não é só você assistir o programa. Não é só você chegar na sua empresa e dizer, vamos mudar isso, mudar isso. Você tem que entender. Muito importante. Entender. O seu entendimento traz libertação e abre, expande o universo de crescimento da sua vida. Pronto, nosso programa está chegando realmente ao final. Quantas dicas de sucesso nós demos hoje para vocês aqui? Quantas dicas de sucesso? Quantas? Volta o programa, assiste um, assiste duas, assiste três, mas se prepare, porque o mundo é para quem está preparado. Quem não está preparado vai simplesmente passar por ele e com as dores que infelizmente vão encontrar pela frente. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.